Com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, vamos dar início à nossa reunião, pedindo aos benfeitores da casa que nos envolvam nesse momento em muita paz e muita luz. E os avisos que nós temos que dar é que nós estamos já com 4 reuniões presenciais. Às segundas e quintas, às 19 horas, às terças, às 10h30 e aos sábados, às 17 horas, né? Cumprindo todos os protocolos, com toda a segurança, muito menos gente na casa, para que a gente possa, aos poucos, voltar às nossas atividades, né? E queríamos lembrar também que, através do site da casa, www.rita.org.br, vocês podem acessar todas as reuniões online, não é? Saber dos cursos também, porque todos os cursos estão em andamento em nossa casa, as campanhas também que fazemos para que possamos ajudar a nossa obra social, né? E informações gerais sobre a casa também. E também nós temos uma lista dos médios que estão fazendo o acolhimento fraterno. No site vocês vão achar o nome das pessoas e a maneira e o horário que eles estão disponíveis. Então são esses os avisos e vamos iniciar a nossa reunião pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe nesse momento para que nós possamos ouvir, entender e buscar, fazer o esforço para colocarmos em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que essa doutrina abençoada, a doutrina espírita, nos explica e nos mostra os caminhos que podemos tomar para buscarmos a nossa elevação, a nossa caminhada para a felicidade, para os braços de Deus, nosso Pai. Que nós possamos iniciar pedindo essa bênção de amor e de luz para nossa companheira Eliane, que vai trazer a palavra da manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe e a abençoe, Eliane. Graças a Deus. Tá o som? Obrigada, Silene. Bom dia a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade. Então, nós vamos começar hoje lendo uma página de um livro que foi me apresentado pela minha amiga Silene, aqui há muitos anos atrás, que é uma preciosidade. O Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É um livro onde Emmanuel comenta passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler para vocês a mensagem de número 55, que se intitula Na Forja da Vida. Emmanuel diz assim: trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres. Mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagraram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. O remédio que te alivia
é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes de lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio do próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. É tudo muito trabalhoso, não é? Às vezes a gente se cansa, a gente diz, ai, como é que eu vou seguir adiante? Mas se a gente quer seguir adiante, a gente tem que lutar e fazer a nossa parte nessa tarefa. Essa página de Emmanuel é baseada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É exatamente sobre ele que nós vamos falar. É exatamente por isso que nós chamamos de dificuldade, por essa situação, pelas situações mais do que difíceis, a gente poderia chamá-las de trabalhosas, né? E o capítulo 18 se intitula Muitos chamados e poucos os escolhidos. Ela começa nos itens 1 e 2, ele começa esse capítulo com a parábola do banquete de núpcias, e os itens que nos dizem respeito nessa reflexão de hoje são os itens de 3 a 5, intitulados A Porta Estreita. Os itens 3 e 4 são duas passagens evangélicas. O item 3 está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. O capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele tem o título de Diversos Conselhos. É onde ele nos traz, aqui é o mosquitinho, o não julgueis para não seres julgados, não atireis pérolas aos porcos, buscai e achareis. E aí os versículos que Kardec destacou, os 13 e 14, Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso, fácil de entrar, né? E existem muitos os que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Aí no item 4 desse capítulo, Kardec nos traz uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 23 a 30. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas se intitula As desgraças nem sempre são castigo. E ele fala da passagem da figueira seca, conta a cura de uma mulher que Jesus realizou num sábado, a parábola do grão de mostarda e a porta estreita. E vamos nós para a porta estreita. E aí Kardec destacou os versículos 23 a 30, que eu vou ler apenas o início desses versículos, em que Jesus começa assim: tendo feito alguém a Jesus esta pergunta, Jesus, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão, né? Poucos são os que o encontram, o caminho para a porta estreita. Muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. Por que será
que é tão difícil a gente entrar por essa porta tão estreita assim. Desculpem, pigarrinho. Vou beber um golinho d'água para não ficar pigarreando. Ok. O item 5, então, eu falei que nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trataríamos dos itens 3 a 5, 3 e 4 foram essas passagens de Mateus e de Lucas, e o item 5 é o comentário de Kardec. Ele começa dizendo assim: a porta da perdição, vamos guardar essa expressão, é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. Ele começa dizendo assim. Aí a gente se assusta um pouco, né? É maior o número dos que enfrentam o caminho do mal. Aí a gente vai pedir um socorro para o Livro dos Espíritos, para tentar entender um pouquinho isso. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, os Espíritos nos trazem as diferentes ordens de espírito. Na pergunta 96, Kardec perguntou se existe alguma hierarquia entre esses espíritos. São todos iguais? E nós já sabemos que quem frequenta a casa espírita 2 vezes, assiste 2 palestras, já sabe que todos nós fomos criados por Deus da mesma forma. Partimos todos do mesmo ponto. O ponto de partida é igual para todos, não existe privilégio, senão onde estaria a justiça de Deus, né? E aí os espíritos respondem que são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham atingido. Porque nós partimos do mesmo ponto, temos todos a mesma destinação, que é a perfeição possível ao homem, que vai nos trazer a felicidade, mas nós vamos atingir isso aos poucos, aos passos, né? Vamos caminhando nesse grau de perfeição. Então, as diferentes ordens são em função desse grau de perfeição que cada um já atingiu. E aí, na pergunta 97, os espíritos detalham um pouco mais isso, dizendo que o número dessas ordens é ilimitado, né? Então, é como se fosse uma paleta de cores, como se a gente partisse do branco para o preto com toda a nuance de cores que vai existir pelo caminho. Não tem limite o número de classes, mas Kardec, com a sua didática, ele dividiu em 3 principais ordens, né? E aí ele diz que na primeira ordem, lá no topo da lista, né, estão os espíritos puros, aqueles tais que já atingiram a perfeição possível a um ser humano. Na segunda é quem está no meio do caminho, né? São os espíritos bons, já percorreram grande parte do caminho, mas ainda não chegaram lá, aonde chegarão um dia com certeza. E na terceira parte, que é a parte mais inferior da escala, estão aqueles espíritos que também vão chegar à primeira ordem um dia. Não tenha dúvida, para isso todos fomos criados. Mas são aqueles classificados como espíritos imperfeitos, que as características são o desejo do mal e todas as paixões que retardam o progresso. Olha, eles não dizem que impedem o progresso, eles dizem que retardam. Quanto mais eu me empenhar, mais rapidamente eu vou chegar lá, né? E são esses espíritos agarrados a essas más paixões, exatamente aqueles que Kardec diz que escolhem passar pela porta larga, que ele chamou de porta da perdição, né? Então ele faz um contraponto da porta da perdição e do que ele chamou, na sequência do texto,
de a porta da salvação. Então, ele já disse que a porta da perdição é larga e ele agora vai nos dizer que a porta da salvação é estreita. Porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. Olha só, o homem que quer atravessá-la, né, é aquele que vai atravessar a porta da salvação, porque ele quer se salvar. Mas ele tem que atravessar. Ele não vai levar um empurrãozinho para você atravessar, não, está estreito aqui, ó. Eu vou empurrar você, você passa. Não, essa salvação não vem de fora para dentro. Cada um de nós tem que se empenhar em se salvar, né? E aí ele continua dizendo que poucos são os que a isso se submetem. Aí ele fala uma coisa que assusta um pouquinho a gente numa primeira leitura, né? Ele diz que tal é o estado da humanidade terrestre. Os que preferem a porta da perdição em detrimento da porta da salvação. Aí a gente respira aliviado quando a gente lembra que o Livro dos Espíritos foi lançado, publicado em 1866, e de lá para cá já se passaram 155 anos. É muito tempo, né? Só que não. Lamento informar que só que não. O estado da humanidade, ele está falando de nós nesse momento, porque no tempo de Deus, na eternidade, 155 anos não representam muito tempo, não, né? E aí ele diz que ele está falando de nós, da humanidade terrestre, que nós temos que fazer grandes esforços sobre nós mesmos para vencermos nossas más tendências. Aonde é que nós estamos? Cada um de nós, né? Nós temos mais paixões? E eles dizem lá, naquela classificação que eu trouxe para vocês dos espíritos imperfeitos, ele fala do desejo do mal. Será que nós desejamos o mal? Mas aí a gente continua lendo, né? A gente continua estudando e vai encontrar o detalhamento da terceira ordem dos espíritos, esses imperfeitos. Aí já dá um pouquinho mais de alívio para a gente, porque eles detalham o mal. E aí eles dizem que nem todos são essencialmente maus. Tá bom, então, tá melhorando, né? Uns não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E aí eles colocam que o simples fato de não fazerem o bem já demonstra inferioridade. Não é simplesmente não fazer o mal. Ah, eu não faço nenhum mal. Ah, tô aqui paradinho. Ah, ainda não tô aí para fazer o bem, não. Mas, poxa, já não faço mal, né? Só isso já denota inferioridade. E aí ele fala de uma coisa que é para a gente pensar mesmo. Eles não tinham falado das más paixões, Kardec não fez esse comentário, e aí eles nos trazem que o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que são consequentes ao orgulho e ao egoísmo são característicos dos espíritos imperfeitos, né? E se eu acho que eu ainda não tenho egoísmo, que eu já não tenho mais egoísmo, se eu acho que eu já não tenho mais orgulho, está me faltando pelo menos uma das virtudes, que é a humildade. Porque eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu ainda tenho orgulho, sim. Que eu ainda sou egoísta, sim. Em algum nível. Em algum nível, né? Aí ainda fala mais uma característica dos espíritos imperfeitos, que é a predominância da matéria sobre o espírito. Mas olha só, vamos pensar aqui juntos. Eu estou encarnada. Eu tenho um corpo de matéria densa, matéria. Eu sinto fome, eu sinto sede, eu tenho que morar, eu tenho que me vestir. Se eu abrir mão da matéria,
como é que fica a minha vida? Né? E aí vem a bênção da doutrina espírita para nos decodificar, digamos assim, as palavras de Jesus. Porque quando Jesus fala em vida, ele está falando em vida com V maiúsculo. Ele não está falando de vida encarnação. Jesus, a grande dificuldade que nós temos de entender a mensagem de Jesus é que ele fala para o eu espírito e não para o eu personalidade. Ele não está falando para mim, Eliane. Não, ele está falando para o espírito. Então, acho que o pulo do gato que a doutrina espírita nos dá é olhar para a vida sabendo que nós temos hoje necessidade da matéria, mas pensando em mim como um espírito imortal. Porque o que eu posso adquirir nessa vida e levar comigo? É o que eu adquiro como bem para o espírito. Eu preciso de bens para a matéria? Preciso. Eu preciso sobreviver. Eu preciso dessa matéria para dar conta da bênção de uma encarnação. Que eu preciso da encarnação para esse meu crescimento. Essa minha evolução, ela vai acontecer vivenciando essas passagens pela matéria. Mas eu vou conseguir adquirir bens para levar comigo e aproveitar numa próxima encarnação, se hoje eu perceber as oportunidades que a vida me traz, que essa vida material mesmo me traz, para enriquecer o eu espírito imortal. É isso que eu vou levar comigo. E é isso que faz toda a diferença quando eu vou escolher a porta por onde eu vou querer passar. Eu vou querer passar pela porta mais larga, que é a porta que me oferece as facilidades da matéria, ou eu vou querer passar pela porta mais estreita, que é onde eu levo as conquistas do espírito, né? Na porta larga, eu posso levar um monte de bagagem material, né? Eu posso comer muito, ficar desse tamanho e passar pela porta larga, cheia de mala, de bolsa, levar minha casa. Posso passar? Se a porta é larga, eu posso levar. Agora, se eu quero passar por uma porta estreita, eu tenho que passar mais fluida por ela. Eu tenho que passar com que não seja um sobrepeso para mim, né? Então eu preciso valorizar, são essas aquisições do eu com E e com U maiúsculos, né? O meu eu verdadeiro. Então esse cuidado com a matéria que deve existir, ele não deve ser prioritário. Eu tenho que, quando tiver no momento de fazer as minhas escolhas, que é a todo momento, essas escolhas eu faço o tempo todo, eu tenho que pensar na minha vida, com V maiúsculo, né? Kardec continua dizendo assim: sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Tá. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, ficar no mundo de expiações, permanecer como espírito imperfeito, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Suposição inadmissível, se a gente sabe que Deus é todo bondade e justiça, né? E aí, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. A gente tem ouvido muito falar em transição planetária. Eu duvido, posso estar enganada, mas eu duvido
que qualquer pessoa que esteja conosco aqui nesse momento, me ouvindo, não tenha lido ou escutado alguma coisa falar de transição planetária, né? É o que a gente está mais falando, nós estamos vivendo essa pandemia porque nós estamos num momento de transição planetária. Ah, aquela tsunami que aconteceu é por causa da transição planetária. Aí eu vou voltar lá atrás no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, né? A gente viu lá no Evangelho a classificação dos espíritos. E agora nós vamos ver aqui a classificação dos mundos habitados, né? Porque nós vamos encontrar lá na fala de Kardec, quando fala em categorias de mundos habitados. Também tem categoria os mundos. Os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Aí vamos prestar atenção nessa frase. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência toda material. A vida moral é quase nula e o que reinam são as paixões. À medida que a vida moral se desenvolve, vida moral de quem? Dos habitantes desses mundos. A influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é toda espiritual. Então, Kardec apresentou didaticamente, assim como ele apresentou didaticamente os espíritos, os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, onde o mal domina, que é o que nós escutamos, sempre nós vivemos no mundo de expiação e provas. Estamos em transição para onde? Para os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças. Depois os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E, finalmente, é para lá que a gente vai um dia, tá, gente? Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros. Nós não vamos ser espíritos puros um dia? Então tá, então a gente chega lá, onde o bem reina inteiramente. E onde está o mal? Aonde está o bem? É na geografia do planeta? Não, não é na geografia do planeta. Cadê? No grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, né? Aí fica muito claro para nós que o que evolui não é o planeta material. O planeta evolui à medida do grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Eu quero viver num planeta melhor? Então eu tenho que me tornar melhor. Nós queremos que o nosso planeta evolua, nós todos, então coletivamente nós precisamos nos empenhar. Mas nos empenhar coletivamente num esforço individual. A responsabilidade dessa evolução é minha. Eu preciso dela, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, precisam dela, precisam um dos outros. Nós precisamos uns dos outros, né? Tem uma música do Beto Guedes que eu gosto muito, que tem uma frase que ele diz: vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. São esses mais que 2 que fazem o planeta evoluir, né? E isso vai demorar? Depende de nós. Depende de nós. É aquilo que a gente viu antes. Se eu quero me melhorar, me transformar como espírito, se eu quero passar de um grau para o outro, eu tenho que me empenhar. Se nós queremos que o nosso planetinha tão amado, tão querido, nossa morada para essas experiências que nós vivemos, evolua, nós temos que nos dar as mãos e vamos em frente. E aí a gente escuta as pessoas dizerem assim: o mundo está perdido, não tem mais jeito. Tem jeito? Você acha que tem? Pois é, a lei é de progresso, a lei é de evolução, nós vamos progredir sim, só que nós é que temos que imprimir
a velocidade com que nós queremos que esse planeta evolua. E mais importante do que essa velocidade, a gente tem que se empenhar na direção certa, porque não adianta correr na direção errada. Se eu acho que correndo eu chego a algum lugar, não, eu tenho que fazer bem feito. Vai fazer um bolo, preparou a massa, bota do forno, daqui a 5 minutos abre o forno, não vai comer bolo não, vai comer massa crua, bolo solado, né? Então a gente tem que saber que vamos caprichar, né? A gente estava falando disso agora há pouco. Vamos caprichar, mas vamos aguardar o tempo dos acontecimentos. Estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte, Silene está fazendo a parte dela, Valéria está fazendo a parte dela, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá, né? E aí Kardec continua e termina esse seu comentário nos expondo a lógica da encarnação, num texto muito bonito, que ele diz assim: mas quais foram as faltas, quais foram... digitei, mas digitei errado. Quais foram as faltas dessa humanidade, vamos dizer assim, para merecer uma sorte tão triste no seu presente, no seu futuro, se na sua totalidade ela tivesse relegado à Terra e se a alma não tivesse outras existências? Né? O que eu fiz para merecer estar aqui? Por que tantas dificuldades colocadas no seu caminho? Por que essa porta tão estreita só poucos podem transpor se a sorte da alma é fixada para sempre depois da morte? Né? Aí vem aquelas... vamos aproveitar a vida? Só se vive uma vez. Vamos aproveitar a vida sim, porque só se vive uma vez. Uma vez. Aquela vez que começou e vai em frente. Vamos aproveitar, sim, mas aproveitar como espírito ou aproveitar como matéria? Essa que é a diferença nada sutil, né? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, né? Então, à medida que a porta se estreita, o horizonte se alarga, né? Por que essa porta estreita, é tão estreita que só a poucos é permitido transpor? E aí nós voltamos para nós, né? Vamos lembrar da fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus: a cada um conforme suas obras, né? O trabalho de evoluir é de cada um de nós. E vamos entender que nesse contexto desse capítulo, evoluir é nada mais, nada menos do que passar por portas cada vez mais estreitas. É escolher, ter a capacidade de usar o nosso livre-arbítrio para escolher passar por portas cada vez mais estreitas. Difíceis de passar? Eu diria que trabalhosas, né? É muito mais fácil deixar do jeito que está, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim, eu e Gabriela, né? Não, aí eu vou evoluir, vou chegar a ser espírito feliz, vou, né? Mas vou levar muito mais tempo, passando por portas largas e portas largas e portas largas, escolhendo esse tal caminho da perdição. E a quantas encarnações será que a gente tem se esforçado? Provável que a gente tenha se esforçado, sim, porque nós já estamos aqui. Já estamos. Ainda estamos, mas já estamos. Já caminhamos com certeza absoluta, né? Mas, até onde eu saiba, pelo menos eu nunca li nada a respeito de ter nos sido prometido um caminho fácil. Não. Não desconheço alguma mensagem, não sei se você conhece, eu nunca li,
que tem assim, olha, seu caminho é fácil. Não, não. Seu caminho pode ser bonito, deve ser bonito, seu caminho vai te levar à felicidade. Tem até um videozinho daquele grupo que faz humor espírita, Amigos da Luz, que é o caminho da felicidade. Vale a pena dar uma olhadinha, que eles sempre com muito bom humor trazem lições bem importantes ali para a gente, né? E esse caminho, gente, só eu posso traçar, né? O caminho, a escolha é minha, mas eu não posso traçar sozinho. Como a gente já viu, precisamos uns dos outros, né? Então eu parti daquele ponto A, em que eu era um espírito simples, ignorante, e eu tenho que traçar, e tenho traçado o meu caminho até eu me tornar um espírito feliz. Igualzinho o GPS, né? Ponto de partida e ponto de chegada. Só que para eu traçar o caminho de onde eu estou hoje para onde eu quero chegar, eu preciso saber exatamente aonde eu estou. E do que eu estou falando? De autoconhecimento. De autoconhecimento. De olhar para mim com toda a honestidade que eu possa olhar, ver aonde eu estou e partir para me melhorar. Essa é a reforma íntima, né? A gente já sabe disso. A gente já sabe que esse autoconhecimento e a reforma íntima são as ferramentas para nós conseguirmos entrar pela tal da porta estreita, né? Nós temos orientação para isso? Temos, gente. Nós temos um professor que é o maior de todos, é o nosso mestre. Nós temos Jesus. Ele que nos mostra, nos aponta que caminho é esse. É um professor, a gente vai para a escola, a gente precisa de um livro. A gente tem um livro? Tem, a gente tem o Evangelho. A gente tem o Evangelho que nos ensina tudo isso. Mas alguns livros são tão difíceis de ler, tem umas palavras tão difíceis, a gente precisa de um dicionário. A gente tem um dicionário? Tem a doutrina espírita. É isso. É toda a obra que Kardec lindamente organizou através da mensagem dos espíritos, que vão, e toda a literatura espírita que vem na sequência, né, nos orientando cada vez mais para a compreensão do quê? Da mensagem de Jesus, porque é essa a mensagem básica. A doutrina espírita só explica para a gente. Como aqui Kardec está explicando o que Jesus quis dizer com a porta estreita. Ele está aqui nos explicando, né? Mas a escolha é nossa. E aí eu queria sugerir, para quem ainda não leu, para ler, e para quem já leu, reler e reler e reler e reler, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o homem de bem. E está lá também no Livro dos Espíritos, não sei qual é a questão. Então a gente tem o homem de bem no Livro dos Espíritos, a gente tem o homem de bem no Evangelho, encarando o homem de bem como meta. Eu não vou conseguir nem chegar perto de como ele descreve o homem de bem. Vou me deprimir se eu achar que eu tenho que sair dessa encarnação com aquelas características do homem de bem, mas é meta. Eu vou caminhar nessa direção e aproveitar a beleza da doutrina espírita, né? Mas para eu aproveitar mesmo a doutrina espírita, eu tenho que Ai, gente, me faltou a palavra agora. Eu tenho que ser um verdadeiro espírita, né? E o que é um verdadeiro espírita? É aquele que frequenta a casa espírita semanalmente, né? Será que é aquele que participa dos trabalhos sociais da casa?
Ah, não é não, acho que verdadeiro espírita é aquele que faz palestra. É aquele que dirige reunião? Não, não. Lamento dizer que não, gente. Lamento dizer que não. E aí a gente vai encerrar com essa definição de verdadeiro espírita, que é para isso que a gente precisa se empenhar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, ou seja, pelos esforços que essa pessoa faz, que esse indivíduo faz, para escolher progressivamente portas mais estreitas. Esse é o verdadeiro espírita. E essa é a nossa tarefa que não é simples, é aquilo que no texto de Emmanuel ele nos diz, é trabalhoso para eu fazer o pão. Eu tenho que contar com numerosas obrigações, desde o cultivo do solo, que a vestimenta vai ser consequência de longas tarefas iniciadas, desde o plantio do algodão, por exemplo, que para eu ter um lar que me acolhe, eu preciso colocar tijolinho por tijolinho. E para eu hoje dormir mais feliz, eu tenho que botar a cabeça no travesseiro, repassar o meu dia e me dar conta do meu empenho ou não de ter dado pelo menos um pequeno passo em direção a um eu verdadeiro um pouquinho mais aprimorado. E que a gente persista, que a gente aceite a colaboração que a gente tem incessantemente daqueles espíritos que já caminharam mais do que nós, daqueles que estão ao nosso lado desencarnados, cuidando de nós e nos orientando, que se dispuseram a isso, e daqueles encarnados que nos dão a oportunidade de nos ajudarem e que nos dão a oportunidade de nós os ajudarmos. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um ótimo dia para todos. Graças a Deus. Obrigada, Eliane. E agora vamos elevar o nosso pensamento para agradecer a Deus e a Jesus esses momentos onde podemos verdadeiramente entender, compreender e buscarmos dentro de nós toda essa força para esse esforço de caminharmos mais tranquilos nessa encarnação abençoada. Que Jesus, Maria de Nazaré, Rita de Cássia, nos envolva nesse momento, abençoando-nos, abençoando todos os lares, para que eles possam se transformar em pontos de luz, onde podemos buscar a paz, a força e a energia necessárias para caminharmos nesta encarnação abençoada. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus.